Eu nunca lembro de a beleza do virado pra lá. Aí tava mostrando a janela. Que lindo. Tá legal aqui. Deixa eu ver se eu boto mais um pouquinho pra cá. Cadê a negrada? Tô vendo que Paula foi a primeira a entrar. Vamos ver aí. Vamos esperar um pouquinho. No máximo 5 minutos. Pra ver se o povo entra. Aí eu tô sem brinco hoje. Cadê meus brincos? Eu sou uma pessoa tão apegada a brinco que eu nem sei onde foi que eu botei. Não faço ideia. Deve estar lá em cima. Que eu sou assim. Eu uso, quando me dá nervoso, eu tiro, eu não sei onde é que eu boto. Já perdi vários brincos, por isso que eu não compro brinco caro. Porque eu já sei que eu vou perder. Cadê o povo? Fala alguma coisa aí pra me dizer se tá tudo certinho. Se a imagem tá legal, se o áudio tá legal. Só no sambinha. Cadê o povo? Vai falar ainda não, é? Vai me deixar sozinha? Poxa. Poxa, que tristeza. Meus cabelos brancos. Esses dias me disseram que meu cabelo, que eu falo tão mal de branco e pinto o cabelo de loiro. Aí eu disse, não é loiro, é branco. E ainda que fosse loiro. Gente, vocês não vão me dar uma boa noite? Eu tô vendo que tá entrando. Por que não fala comigo? Vai me deixar assim, é? Sozinha aqui? Poxa, difícil, viu? Não tá aparecendo nenhum comentário aqui. Nenhum. Será que eu não tô me ouvindo? Paula? Fala alguma coisa aí, Paula. Eu já vi que tá Paula, já vi que tá Alice. Será que não estão me ouvindo? Val entrou. E ninguém me dá nem uma boa noite, gente. Tô me sentindo órfã. Será que tá acontecendo alguma coisa no Facebook que eu não tô conseguindo ouvir? Não tô conseguindo ver as notificações? Mais um, mais um. 8h04. Eu tô achando que aconteceu algum processo aí. Porque eu não tô ouvindo a voz, não estou vendo nenhum comentário. E eu não sei o que é que eu faço. Acho que eu vou botar um comentário aqui pra ver se aparece comentário de alguém. Ah, aí, ó, tá vendo? Gente, mas eu coloco aqui, Flávia. Geralmente eu coloco aqui quando é no Instagram, quando é no Face, eu boto na página. Olha, no Instagram é dia de sexta e quinta. E aqui no Facebook é dia de segunda-feira. Eu não estava vendo realmente os comentários. Menino, quanto comentário, ó. Não estava vendo nenhum comentário. Aí foi que me deu a ideia de... Quando eu vi que tava demorando demais,
me deu a ideia de eu fazer um comentário para poder aparecer, porque realmente não estava aparecendo, eu estava ficando doidinha aqui já. Digo, menina, eu tô vendo o povo entrando, mas não dá para ver comentário. Será que o povo não vai me dar uma boa noite? Carente demais. Então, gente, hoje o tema é... Eu botei nacionalidade, depois troquei, não ficou legal. Eu botei, não importa onde nascemos, nossos irmãos são pretos. Lembra que Peter Tosh falou? Não importa onde você esteja. Se você é preto, você é um homem africano, uma mulher africana. Isso para mim é uma máxima, sabe? E isso é muito sério. Hoje eu tava vendo um post, né, de uma pessoa que tá no meu Facebook, que fala que o segundo homem mais rico do mundo é um sul-africano, se eu não me engano. Afro-americano? Afro alguma coisa. E aí eu perguntei onde é que estava o afro, né? Eu até entendo o que a pessoa que fez o post quis trazer. Quis trazer que não é uma questão de nacionalidade, mas de pertencimento a uma raça. Só que isso não ficou claro no texto. Eu sempre tenho esse cuidado. Quando a gente escreve algo, quando a gente fala algo, é preciso que a gente direcione de forma efetiva o que a gente quer dizer. Porque se a gente não for objetivo, o que vai acontecer é que o entendimento do outro pode ficar deturpado. Alguma coisa pode acontecer que a comunicação não fica perfeita. Claro que vai ter momentos que realmente, mesmo você sendo a pessoa mais didática do mundo, você não vai conseguir ser entendida. Mas a gente tem que fazer de tudo para que o nosso discurso ele seja muito simples e muito acessível a quem ouve, a quem lê. Eu tento fazer isso. Eu não sou uma pessoa, nunca gostei, mesmo tendo feito faculdade, pós-graduação, nunca gostei de ficar usando termos rebuscados para poder escrever meus textos. Nem quando eu era evangélica, que eu fazia pregação, minhas coisas sempre foram muito simples. Eu entendia o que aquele texto da Bíblia queria dizer, eu ia lá e jogava aquilo que eu entendia, porque você vai ficar lendo os textos iguaizinhos, com aquelas mesmas palavras, escrita por pessoas que tinham um vocabulário bem arcaico, e aí você não se faz entender, entendeu? Porque a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de linguagem. E aí não ficou claro, principalmente por causa da imagem da pessoa, né? A pessoa era branca. E aí, assim, houve uma discussão sobre isso. E as pessoas quiseram fazer a diferença entre raça e etnia e não sei o quê. Eu digo, olha, gente, a gente precisa entender o que é importante para nós. O que é importante para nossa luta. Se é ficar rotulando uma pessoa branca como afro, só porque nasceu no continente africano, ou determinar que africano somos os pretos, independente de onde estivermos. Porque senão também não faz sentido pra gente que é brasileiro, ou que é italiano, que é brasileiro não, que nasceu no Brasil, que nasceu na Itália, que nasceu na Alemanha, que nasceu na América e tal, dizer-se africano. Não faz sentido se a gente validar que alguém que nasce no continente africano, mesmo sendo branco, ele é africano. Eu não valido, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Vou começar a ler as pontuações. Ser africano é muito mais uma questão de ancestralidade, fenótipo, identificação com o povo e objetivos comuns do que ter nascido em África. Ou seja, a nossa ancestralidade é uma só, a nossa, dos africanos verdadeiros de verdade.
o fenótipo é o mesmo. Você vê que mesmo a gente tendo passado por essa desgraça dessa miscigenação, nós temos a cor da pele melaninada, né? A pele mais melaninada do que outros povos. Nós temos traços que nos identificam como africanos, é a boca carnuda, é os olhos, é o cabelo crespo, coisas que vão mostrando que nós somos de lá, né? E se identificar com esse povo, se identificar com a cultura, se identificar com a espiritualidade, entender-se parte disso tudo. E quando a gente tem objetivos comuns, por quê? Porque nós sabemos que o nosso povo, ele é perseguido por um único motivo, por ser africano. Então, nenhum branco, mesmo que ele tenha nascido no continente africano, vai sofrer as perseguições que nós sofremos. Inclusive esse que se diz afro não sei o quê, que é o segundo mais rico do mundo, ele é o segundo mais rico do mundo justamente porque ele é branco. Então, independente dele ter nascido no continente, ele é branco, então ele não é africano. E a gente tem respaldo para isso, porque eu sempre tive uma dúvida em relação à África do Sul. Eu me lembro quando eu era casada há pouco tempo, a gente ficava conversando sobre isso. Como é que na África do Sul tem tanto branco, gente? Porque não pode ser uma coisa natural. E a gente ficava assim com isso na cabeça. E aí eu fui pesquisar sobre isso. Por que que tem tanto branco na África do Sul? Né? E aí a gente veio ver. A África do Sul tem uma população branca que é descendente de colonizadores portugueses, alemães, franceses, britânicos, italianos, holandeses e outros. Então tá explicado. É a mesma coisa que aconteceu no Brasil. Uma terra em que os indígenas eram donos e de repente Portugal invadiu, saqueou, roubou tudo, escorraçou os verdadeiros donos, né, depois de enganar, violentou e passou por dono. A mesma coisa os colonizadores fizeram na África do Sul. Eles entraram num território que não era deles, eles invadiram, saquearam, e aí, deixa eu ver aqui, eles tomaram a terra para si, tomaram de assalto. É como se fosse deles, é o que eu sempre digo. O branco veio para roubar, matar e destruir. Não houve um momento em que os brancos chegaram em terras alheias que não fosse para tirar das pessoas a autonomia que elas tinham, a soberania delas, né? E aí, esses brancos que moram na África do Sul, os brancos que moram na África do Sul hoje, esse cara que é considerado o segundo mais rico do mundo, a atriz Charlize Theron, que vive dizendo que é sul-africana, e tem tantos outros. Essas pessoas são filhos desses invasores, são descendentes desses colonizadores. E eu acho engraçado que quando você vai pesquisar sobre isso, isso é retratado de uma forma muito amena, como se a colonização não fosse uma desgraça, não fosse algo que chegou com violência, que matou tanta gente, que violentou tanta gente, sabe? Deixa eu chegar esses comentários pro lado para ver se vocês estão... tô dizendo, tá tendo um problema mesmo com os comentários. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo bem. Pronto. Os comentários tá um problema hoje, sabe? Quando eu vejo que vocês estão quietos demais, eu digo, tem alguma coisa errada. E aí eu chego o comentário pro lado, volto pra cá e chega vários comentários. Que problema é Facebook? Querendo me boicotar. Então, eles são os filhos de invasores, saqueadores e assassinos que propagou leis de supremacia branca,
roubou 90% do espaço territorial, empurrando a população negra para espaços periféricos em condições de subvida. Eles invadem uma terra que não é deles, oprimem os verdadeiros donos e nós os tratamos como africanos? Não, eles são usurpadores. Então a gente tem que parar de acreditar que uma pessoa branca, só porque nasceu no continente, é africano. Ele pode vir da casa do caralho. Se ele é descendente de italiano, ele é italiano. Se ele é descendente de alemão, ele é alemão. Ele não é africano. Aquela terra não é dele. Ele está ali porque o povo dele, os iurugus, usurparam de uma coisa que não era deles. Se você for ver a violência do apartheid, não tem como chamar essa galera de sul-africano. Não tem como. Porque os povos que se originaram deles, esses povos que são africanders, se eu não me engano, tem outro nome. Essas pessoas, eles não são convidados, eles não são amigos, eles são pessoas que invadiram a terra que não era deles. O apartheid fez desgraça com os negros, e os negros a maioria da população. Mas esse caso da xenofilia, da gente abrir, da gente abraçar, da gente achar que todo mundo é amigo, e aí depois eles, metem na gente, né? Então a gente precisa rejeitar isso, de achar que só porque nasceu no continente é africano. E aí a gente vai dizer então que os negros que nasceram na diáspora não é africano? Você tá entendendo? É uma contradição. E a gente não pode nem levantar, cogitar essa possibilidade, porque a gente fortalece aquilo que eles falam, a narrativa deles, porque palavra é poder. Se você fala que um branco que nasceu na África do Sul é africano, você acaba por fortalecer essa ideia que a pessoa é daquele lugar se nasceu no lugar. E não é assim. Isso é o que eles querem instituir. Mas não é assim. Porque se nós fôssemos brasileiros, nós teríamos direitos de cidadão. A gente não tem cidadania nenhuma aqui. Nenhuma. A gente ainda tem alguma coisa, porque nós somos os pagadores de impostos. Somos nós que sustentamos esse país. Mas dizer a você que a gente tem cidadania aqui, morrendo a cada 23 minutos... com essa chacina que aconteceu e agora, é direto isso. Como é que a gente pode dizer que nós somos desse país? Como é que a gente pode ter uma identidade nacional num país que nos mata? Não tem condição nenhuma. Eu vou ler mais um tópico aqui, vou ver se chegou mais mensagem, porque tá difícil. Boa noite, Thelma. Boa noite, VV. Vamos lá. Nacionalidade. Conjunto de características que distinguem uma nação. Nacionalistas, aqui são os índios. Aqui são os índios. Brancos são invasores, saqueadores e assassinos. E os negros só estão aqui por causa da interrupção violenta causada pelos brancos. Então, nós aqui não somos desse lugar, nós não temos essa nacionalidade, apesar de termos nascido aqui. A gente nasceu aqui por uma intervenção que fugiu do nosso controle. A gente não veio de lá porque quis vir, sabe? Vou morar no Brasil. Não. A gente não foi convidado, como diz Malcolm X, né? Nós não fomos convidados. Venham, negros, venham ajudar a construir um país, não. Nós fomos empurrados, sequestrados, jogados nos porões. Então a gente não tem como pegar essa identidade brasileira e colocar em nós. E eu vejo muita gente, até que se diz consciente, fazendo isso. Quem foi, meu Deus, que essa semana disse que o Estado era nosso? O Estado brasileiro é nosso. Fique com ele para você. Um Estado genocida, um Estado que mata os meus, é nosso? Pelo amor de Deus, a gente não percebe o teor das coisas que a gente diz e acaba falando uma besteira dessa.
Nossa nacionalidade é africana e devemos rejeitar que qualquer pessoa que não faça parte do mesmo grupo característico que o nosso seja tratado como africano só porque nasceu em território africano. É aquilo que eu venho dizendo. Deixa eu ver aqui. Ó, menina. Cada dia um episódio violento com o nosso povo, ainda pior. Um conceito interessante de nacionalidade. Boa noite, Mari. Gente, eu tô fazendo isso porque o Facebook hoje, não sei o que aconteceu. Eu não tô vendo os comentários de vocês. Aí eu tenho que ficar, ó, passando pra lá, passando pra cá, pra poder os comentários subirem. Então é uma agonia. Não entendi o que aconteceu hoje. Deve ser boicote, porque também quando eu faço live no Instagram e trago a live pra cá, baixo lá e posto aqui, o que acontece é que o Facebook, depois de 20 e poucos minutos, ele corta o áudio. E eu não tô conseguindo entender isso. Eu só posso acreditar que é boicote. Então, quem quiser assistir, vai ter que assistir no Instagram. Quem quiser assistir do Facebook, vai ter que assistir no Facebook. Porque também eu não consigo colocar uma live de 1 hora no Instagram. Não consigo, já baixei, consigo botar no YouTube. No YouTube vocês acham todas. A do Facebook e a do Instagram. Mas você não consegue assistir a do Facebook no Instagram. E a do Instagram, quando eu posto no Facebook, depois de 20 e poucos minutos, o Facebook corta o áudio. Não consigo entender por quê. Não consigo entender por quê. Eu acho que eu vou passar os comentários de novo, porque eu tô achando que tem comentários aqui. Não tem? Então vamos lá. Mais do que nacionalidade, nós, povo africano, devemos ser nacionalistas. E isso requer viver sob valores africanos, ter real interesse na soberania de nosso território, sentimento de pertencimento a esse povo, manter vínculos linguísticos, orgulhar-se de sua história e lutar por nossa autonomia enquanto povo. Isso é muito importante, porque não basta dizer, eu sou africano. A gente precisa ter um comprometimento com isso, um comprometimento com a África. Nós precisamos ter um comprometimento com o nosso povo. Porque ser nacionalista é ter esse comprometimento, é supervalorizar o nosso povo, os nossos valores, a nossa língua, a nossa história, a nossa cultura, a nossa espiritualidade. O que adianta você se dizer africano e você se entupir de cristianismo e arrotar cristianismo o tempo todo? Se dizer africano e se relacionar com pessoas brancas, se casar com pessoas brancas. Se dizer africano e não ter nenhum tipo de sentimento com relação ao povo africano, nem ter vontade nem de visitar o continente. Sabe? É a nossa casa. A gente precisa ter um vínculo forte com ela. E isso também começa pela língua. Comece a pensar na possibilidade de aprender Kimbundu, Umbundu, Swahili, Yorubá, sabe? A gente tem tanta riqueza linguística que a gente não conhece, porque a gente está preso à língua do colonizador. A gente está preso ao português, ao inglês, ao espanhol, ao francês, e a gente supervaloriza essa linguagem. Mas quando você se diz nacionalista preto, quando você se diz africano, você precisa mudar esses valores. Você precisa viver sob os valores africanos. Você precisa começar a entender como é que as comunidades africanas viviam. Quais são esses valores? Como é que eu me torno isso? Né? É o Sankofa que eu sempre falo, é voltar para o passado, para conhecer e reconstruir o futuro. A gente precisa fazer isso, porque a gente está desconectado de muita coisa a gente não sabe, né? E o Yorubá, a maioria das pessoas que são de terreiro que conhece, mas às vezes conhece de cantar e tal, mas não tem uma imersão
na língua como deveria ter, né? Algumas pessoas que conhecem o Kimbunda, que tem mais relação com Angola, inclusive com os terreiros de Angola, né? Mas não tem essa imersão. A gente precisa conhecer a língua para se apropriar. E se apropriar até da forma como a gente denomina as coisas. Porque, por exemplo, o candomblé é chamado de religião. Mas a espiritualidade africana, se você for olhar em língua africana, ela não é uma religião. Religião é um conjunto de dogmas, sabe? Então, a gente está preso a conceitos linguísticos. Boa noite, Araciara. Ai, tá na Bahia. Em que lugar da Bahia? Que massa, eu sou de Salvador. Na verdade, eu não sou de Salvador. Eu moro em Salvador há mais de 10 anos. Tem uns 14 anos que eu moro aqui, né? Na verdade, eu sou meio nômade. Nasci em Santo Amaro, porque em Candeias a gente é maternidade, mas morava em Candeias. Meus pais são de... minha mãe é Feira de Santana, meu pai de Maragogipe. Meu pai, quando perdeu tudo, foi morar na ilha. Aí eu passei 4 anos em Feira de Santana, voltei para a ilha e... Quando passei no concurso, vim morar em Salvador. Pense na loucura. Então, eu não... Pra você ver que eu não tenho lugar. Meu lugar, eu ainda vou chegar, né? Que é em África. Quando eu chegar lá, aí sim eu digo, cheguei no meu lugar. Entendeu? Então, a gente está preso a uma língua que não tem a mesma denominação que a nossa língua natal, que seria a língua africana, uma língua africana ou várias línguas africanas, né? Porque diz que tem gente que sabe 5, 6 línguas no continente e a gente aqui presa a essa bagaça, né? E são poliglotas. A gente acha que ser poliglota tem que saber inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, chinês. E mandarim, né? Não é chinês, mandarim. A gente não sabe a nossa própria língua, aquilo que nos traz identidade, fica querendo aprender a dos outros. Então, a gente precisa entender o que é isso, o que é ser nacionalista preto, nacionalista africano. Quando a gente se entende pertencente a esse povo, quando a gente absorve, né, os valores desse povo, quando a gente tem orgulho da nossa história, aí sim a gente se torna nacionalista. Um branco nunca vai conseguir ter isso. Ele pode até se autodeclarar. Ele pode ter nascido num continente. A única coisa que ele pode ter orgulho é de ter invadido uma terra que não é dele, de ter saqueado aquilo que não era dele, de ter imposto violência sobre vidas que não são vidas deles. É isso que eles têm que se orgulhar, dessa desgraça toda que eles promovem no mundo. Eles não são africanos. A gente precisa ter isso na mente, viu? Não é apenas sentimento, autodeclaração, porque muitos pretos colonizados se dizem brasileiros, assim como muitos brancos se autodeclaram negros. E isso é importante, porque se a gente falar de sentimento de pertencimento, pode ser que um sul-africano diga que branco diga que se sente pertencente. Não é só se dizer pertencente, porque um branco ele nunca vai sofrer a opressão por ser negro e ele também nunca vai saber o que é viver os valores de ser negro. Eles podem até se apropriar, como os brancos aqui se apropriam do samba, do hip hop, do candomblé, mas isso não é deles. Então, como é que a gente pode achar que só porque uma pessoa se autodeclara de algum lugar, se sente pertencente, ele é? Não. Existem características de pessoas que são pertencentes, né? Existem características. É por isso que a gente também, as pessoas dizem assim, ficam querendo tirar a negritude das pessoas, mas não é. É porque quanto mais clara a sua pele, mais fino os seus traços, mais liso o seu cabelo, você vai se aproximar do branco. Você não vai sofrer a mesma opressão, você não vai ter o mesmo comprometimento, e isso é certo.
É salvo as exceções, e as exceções são pouquíssimas, como o Malcolm X, por exemplo, que apesar de ser mais claro, tinha um comprometimento muito forte com... Mas o Malcolm X, ele, antes de ser o gangster que foi, porque o Estado impôs isso para ele, né, um Estado genocida que nos torna bandidos, ele era filho de um dos membros da UNIA. E apesar de não ter crescido sobre os valores do pai, porque o pai foi morto quando ele era pequeno, a nação do Islã levou esses mesmos valores para ele, entendeu? Então a gente precisa entender que existe também essas características físicas que nos aproximam de África. E que se uma pessoa que é bege, que papai palmitou, mamãe palmitou, né, e a pessoa está mais aproximada do branco do que do preto, ela precisa entender também quando a crítica chega. Porque ela não vai sofrer a mesma opressão, ela não vai correr risco de morte. E ela não vai ter o mesmo comprometimento que uma pessoa que sofre mais vai ter. Porque a própria Assata Shakur diz que é a opressão que nos empurra para a luta, que nos forja para a luta, né? Se você não sofre, você fica de boa, você não se sente ameaçado. Agora, quando você sofre, quando você está debaixo do pé de quem te fere, aí você quer sair de lá. Aí você luta com todas as suas forças para sair de lá. Então, o nacionalismo também está nisso, não é só se autodeclarar. Você precisa, em todos os aspectos, tanto físico, quanto espiritual, como cultural, mostrar que você faz parte desse povo. Lá que não tem comentário. Olha quanto comentário, meu Deus. Vou tentar ler tudo, viu? Tá na Chapada Diamantina, já fui lá, massa. A sociedade finge não ver que no Brasil a guerra contra pessoas pretas nunca acabou. Exemplo está aí nas favelas do Rio de Janeiro, onde o Estado considera todo preto bandido. E mesmo quando não tem culpa... E mesmo quando não tem como culpabilizar, no caso de crianças mortas, eles dizem que são baixas necessárias, como se não fossem menos que animais. É isso mesmo. Miyakoto moçambicano. E o povo paga um pau da porra pra ele, né? Não sofre nem um terço da opressão que a gente sofre. Uma nação se constitui através da criação de símbolos, afetos e representações que criem laços entre todos os seus integrantes. O assalto violento cometido pelos brancos contra o continente africano jamais permitirá qualquer senso de pertencimento ao europeu em terras saqueadas. Exatamente. Exatamente. Só que é por isso que eu falo que você fazer um post dizendo que o afro não sei o quê, porque ele nasceu no continente, né? Afro-americano, afro-alemão, afro-latino, ítalo-senegalês, como aquele rapaz que faz os vídeos. Quando você faz isso, você está fortalecendo a ideia de que essa pessoa realmente é de lá. A gente está fortalecendo, dando poder à narrativa do branco de que basta você nascer em um lugar para você pertencer a ele. E não é assim. Entendeu? Então esse comentário de Flávia aí tá perfeito. É isso mesmo. Nós temos uma identidade nacional africana. Nosso principal objetivo é a autodeterminação. Autodeterminação é quando nós dependemos de nós. Nós fazemos por nós. Sabe? Inclusive está nos 7 princípios do Kwanzaa, a autodeterminação. Né? Quando a gente trabalha para o nosso desenvolvimento independente deles, dos brancos, dos europeus. Sabe? Então o nacionalista ele não pode ser dependente. Esse povo que vive debaixo da tutela da esquerda, da tutela do Estado, da tutela de ONG, da tutela da universidade branca. Como é que uma pessoa é nacionalista preta e vive debaixo da tutela de coisas brancas, gente? Né?
Ser nacionalista requer autodeterminação, requer independência do branco. Sabe? Esse negócio de dizer que a gente não tem como ser independente, isso é mentira. Nós podemos sim sermos independentes. Pode custar tempo? Pode. Mas você precisa ter esse projeto de vida, sabe? De ser independente. Nossa pátria é África, porque viemos de lá, não por escolha própria. E estamos voltando para lá, primeiro intelectualmente, depois politicamente e depois fisicamente, né? A nossa pátria é África. Primeiro a gente volta entendendo, conhecendo, absorvendo. Segundo, a gente volta se comprometendo politicamente com ela, com a emancipação, com a autonomia de África, sabe? E terceiro, a gente volta fisicamente, que é o meu objetivo. Eu já disse que eu não quero morrer aqui, eu quero morrer na minha casa, em África, né? Estamos trabalhando aqui para conscientizar os nossos, fazendo escola, tentando fazer o máximo para que os nossos venham crescer, mas nós temos um direcionamento. Nosso direcionamento é o continente africano. A gente precisa ver a nossa terra mudar, crescer, ter autonomia, expulsar os saqueadores, que inclusive atuam nos governos que estão nesses países, nos 54 países de África, e esses governos, mesmo tendo pessoas pretas, são comprometidos com os brancos. São capitães do mato. São mordomos da Casa Grande. Estão lá para ajudar o branco a tirar as nossas riquezas. Sabe? Então, a gente precisa pensar nessa possibilidade. Sabe? E a gente consegue. É só querer. Quando você olha para Garvey, ó, lá tantos anos atrás, você nem sonhava em nascer, e que Garvey ele já pensava nessa possibilidade de levar os pretos para a África, criou uma empresa de navios, se eu não me engano tinha 6 navios, né? E o objetivo dele era levar os pretos para a África. E acredito que esse foi o passo que mais mexeu com o FBI. É tanto que eles fizeram de tudo para destruir. E fez uma investigação dizendo que Garvey desviou dinheiro, aquela coisa toda, porque eles não admitiam. Né? Por que não admite? Porque a economia branca se sustenta nas nossas costas. Somos nós quem trabalhamos para enriquecer essa galera. Se sai todos os pretos da diáspora, principalmente nas que nós somos maioria, quem vai trabalhar para eles? Se eles tiram o pé deles de dentro do continente, de onde eles vão extrair tanta riqueza? Você sabe que na África do Sul eles invadiram porque era muito bom para o comércio e depois tinha muito diamante, então a Inglaterra entrou, sabe, com olho no diamante. Então os nossos minerais, as nossas riquezas são todas saqueadas por essas desgraças brancas. E é por isso que eles não admitem que os africanos voltem para casa e que os africanos fortaleçam o continente. É por isso que eles fazem questão até de supervalorizar alguns pretos que saem de lá para mostrar que cá na Europa é melhor. Essa semana uma amiga minha que mora em Cabo Verde, ela me mostrou uma conversa de um francês com ela, o francês querendo namorar com ela e dizendo para ela, perguntando para ela se ela não tinha o sonho de conhecer a Europa. Porque o sonho de todo africano é conhecer a Europa. E ela disse, não. Meu sonho é conhecer todos os países da África. Eu gosto muito da África, eles falam para ela. Eu também gosto, já tive em tal e tal e tal país. Ela disse, pois é.
Eu quero conhecer toda a África e eu não me relaciono com pessoas de outras raças. E aí mandou ele tomar naquele lugar, no centro do universo. E acabou a conversa. Mas veja bem como eles são tão prepotentes. Eles se acham o centro do mundo, que eles acreditam que todo africano sonha em se casar com um europeu e conhecer a Europa. E é assim que muitos se colocam mesmo, como aquela criatura que eu postei no Face, que disse que foi um sonho realizado ela ter se casado com um branco, sabe? Então, se não for puder ser um europeu, pelo menos um branco, mesmo que ele seja pobre, mesmo que ele seja feio, mas tem que ser branco. O nome disso é auto-ódio. As pessoas que não conhecem, não amam aquilo que é, aquilo que representa. Aprendeu a amar seu opressor. Deixa eu ver aqui se tem notificação. Ó. Já estão transformando os 3 meninos desaparecidos de janeiro em bandidos. Ah, mas isso não tem dúvida. Não tenho dúvida. Porque para eles nós somos isso. E quem quiser ficar ainda confiando que o Estado vai ajudar, sabe, a trazer crianças pretas, esse povo não se preocupa com a gente, não. A gente é que tem que criar mecanismo de autodefesa, de defesa das nossas comunidades. Entendeu? A gente precisa quebrar esse paradigma. É igual esse vídeo hoje que a Quebrando Tabu colocou de uma mulher protestando e dizendo que o Estado tem que parar de investir em cadeias, investir em escola. Eu disse, gente, primeiro, apelando para o Estado. Se é o Estado que institui o genocídio, que institui o racismo, o Estado é o principal beneficiário do racismo. Ele se sustenta com isso. Ele que vai dar um jeito. Outra coisa, parar de construir presídios e construir escolas. Que tipo de escola? Uma escola com currículo branco, que violenta o menino todos os dias, que dá uma merenda desgraçada para matar mais rápido? É essa a escola? Para o menino chegar lá dentro e ouvir que é burro, que é disléxico, que é doente, que é bandido. Não tem, sabe, lógica. As escolas que os nossos não vão ser violentadas são as nossas escolas, as escolas que nós vamos criar com os nossos valores, com o currículo preto. A gente precisa entender isso. Então a gente, sabe, fica girando em círculo em torno deles, em vez de olhar para nós, olhar para nossa cultura, olhar para dentro daquilo que nós somos e começar a ver as coisas pela nossa ótica. Como disse Garvey, até a noção de Deus a gente precisa olhar com um olhar africano, né? Então é sobre isso. Eles são prepotentes demais e nós temos que começar a ter orgulho do que nós somos. Nós temos que começar a ter orgulho de toda a representação que a África é. Sabe? Se não conhece, conheça, entenda. Porque só o conhecimento pode tirar, sabe, toda essa escravização mental que a gente tem. É muita escravização mental que a gente tem. Principalmente quando a gente diz que nós somos da diáspora. Quando a gente internaliza, sabe, esse patriotismo. Porque a gente cresce dentro de uma escola que ensina você a amar os símbolos da pátria. Você tem que aprender o hino, você ganha até premiação para aprender o hino nacional, para amar a bandeira, para amar as pessoas, os ícones, né, da história do Brasil, que traz essa nação de nacionalismo. As pessoas vão para a rua no 7 de setembro, no 2 de julho, para ter um patriotismo que te desgraça todos os dias. Quando a gente precisa ter um nacionalismo preto, um nacionalismo africano, a gente precisa ter esse amor pela nossa pátria, a gente precisa ver a data comemorativa para celebrar, para ir para a rua, para pegar a bandeira, quando é coisa nossa, sabe? No dia da bandeira pan-africana,
da RBG, que é vermelho, preto e verde, a gente ir pra rua, sabe? Fazer eventos nos nossos espaços de acordo com esses valores, começar a preparar o Kwanzaa, né? Que são 7 dias de festa, em vez de fazer Natal. Em vez de fazer a festa de Natal, fazer o Kwanzaa de 26 de dezembro até 1º de janeiro. A gente tem que ressignificar a nossa existência, mesmo estando na diáspora. Ressignificar as nossas ações, a maneira como a gente vive, como a gente veste, como a gente fala, como a gente comemora, como a gente celebra, como a gente se relaciona. Ressignificar tudo isso porque nós precisamos mostrar que somos nacionalistas africanos, não nacionalistas brasileiros. Ai, ai. A maior arma da colonização é tirar de nós o sentimento de identidade africana. Mas quando você comete um erro, todas as diásporas dizem que você é africano. Repare, esse menino que faz os vídeos aí, com os tutoriais, que tá famosíssimo, é senegalês. Mas quando você conversa com ele, faz entrevista, ele diz que ele é italiano. Ele não diz que ele é senegalês. Mas no dia que ele cometer um erro, você pode ter certeza que a Itália vai dizer que ele é senegalês. Foi igual a... não sei se foi Lukaku, foi um jogador que ganhou... fez muito gols ou ganhou a Copa do Mundo, alguma coisa que fez, e aí fizeram questão de dizer que ele era francês, naquela coisa toda. Aí ele mesmo disse em entrevista que quando ele acerta, ele é francês, mas quando ele erra, ele é africano. Tá entendendo? Porque a única coisa que faz o branco exaltar você é aquilo que vai trazer benefício para ele mesmo. Então, a Europa só exalta um preto quando esse preto conquista alguma coisa para eles. Mas no momento que esse preto faz ou fala coisas que vão de encontro a esse sentimento de orgulho europeu, eles dizem que é africano. E a gente é tão idiota, quando eu falo a gente, fala como povo. Como esse cara que é famoso aí, do tutorial. Que não entende isso. Que uma hora eles vão jogar a gente na lixeira. É a mesma coisa desses pretos que são famosos, que se acham, né, que fazem parte do sistema, que tem uma vida melhor. No dia que fizer qualquer merda, vai ser jogado no lixo, porque branco é isso. Ele só tá com você enquanto você tá trazendo algum tipo de benefício para ele. Enquanto você está ajudando ele a se manter no poder, a manter esse sentimento de orgulho, a manter na subjetividade das pessoas que aquela nação é poderosa. Então, quando um africano faz gol pela França, pela Alemanha, pela Inglaterra, ele não está fazendo nada pela África, ele está fazendo pelaquela nação que ele está jogando. Porque aquela nação é que vai ganhar, aquela nação é que vai ser exaltada. Por mais que os africanos fiquem, ele é africano, e a gente fique cheio de orgulho, porque, sabe, aquele amor todo com os Hamilton, só que todo mundo vai dizer que ele é britânico, sabe? Ninguém vai dizer que ele é africano, vai dizer que é britânico. Olha só como eles colocam na subjetividade das pessoas que eles são poderosos, que eles são um lugar para se viver, que eles acham que todo mundo quer ir para a Europa justamente por isso, porque eles exaltam a Europa. E a gente precisa fazer isso com a África. Sabe, você de Senegal, você tem que ter orgulho de dizer que é senegalês, que é moçambicano, que é angolano, sabe? Que é cabo-verdiano. Tem que parar com esse negócio de ficar se achando parte da branquitude, parte dos brancos. Eu nem gosto desse termo branquitude, sabe? Porque afasta do branco aquilo que ele tem de desgraça. É branco mesmo, sabe? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Porque do mesmo jeito que ele exalta os países dele, nós precisamos exaltar o nosso. Precisamos exaltar a África. Porque todo o continente africano passa pela mesma situação.
Então a gente, enquanto nacionalista, precisa ter orgulho de se afirmar isso todos os dias. No status do meu WhatsApp tá lá, Africana em Diáspora. No status do meu Facebook também, lutando por autonomia de África. A gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano, para nossa casa, para nossa mesa, para nossa forma de viver, para as nossas conversas. Porque é assim que se cria poder. Falar é poder, afirmar é poder, mudar os hábitos é poder. No momento em que a gente vai fazendo isso cotidianamente, as pessoas vão vendo e pelo seu exemplo isso vai contagiando nossos irmãos que ainda estão aprisionados. Quantas pessoas eu já vi dizer, eu mudei muito minha cabeça depois que eu comecei a te ouvir, a ler suas coisas. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes parece ser radical demais, mas se a gente não for radical, a gente não rompe com esse sistema de coisas. A gente continua girando em círculo em torno do racismo, em torno da violência que o branco promove. A gente tem que tirar também esse poder do branco de violentar. A gente tem que tirar o poder dele de ser o violentador. A gente precisa trazer para nós a responsabilidade de criar os nossos mecanismos de defesa. Deixa eu pegar aqui de novo, que deve ter comentário e eu tô perdida aqui. Eu tô dizendo, alguns negros supervalorizam os brancos, a maioria. Fizeram uma reportagem, Cala a Boca com as Mães, no Fantástico. Ah, Mbappé. Isso mesmo, foi Mbappé mesmo. Não foi Lukaku, não. É porque eu sou apaixonada por Lukaku. Ai, meu Deus. Ai, eu queria um retintão daquele, assim, pra fazer uma menina bem linda, bem preta. Morrer de vontade. Não sei se ainda vou ter coragem de parir de novo, mas vontade eu tenho. Então é isso, gente. Sabe? Essas reportagens que fazem Cala a Boca é justamente para poder passar de antirracista. Essa semana alguém vinha dizendo, botou um post assim, a Globo é lixo, não sei o que é lixo, vocês acham que o bom é Record, que bota um bocado de branco, não sei o que, eu disse, é tudo lixo. É tudo lixo, não é porque a Globo bota um ou outro preto que não é lixo, é lixo. É tudo lixo. É tudo de branco. A nossa TV a gente não vai fazer, botar na internet. Sabe? Os nossos canais são nossas coisas. A gente precisa consumir audiovisual preto. No momento, alguns audiovisuais pretos não são autônomos. Mas é melhor assistir um filme com gente preta do que estar assistindo porcaria com gente branca. É melhor assistir a Blackflix, assinar ali ó, a Blackflix, do que estar assistindo a Netflix, Telecine, Amazon. Sabe? Mesmo que você consuma, mas a gente precisa fortalecer o que é nosso. Sabe? A Blackflix não é só filme, eu sempre falo. É documentário, é programas, é animações, tem muita coisa gostosa. Séries, sabe? A gente precisa valorizar o que é nosso. Pra valorizar mesmo, sabe? Não me interessa não, mas eu vou valorizar, porque é meu, porque é de preto. Sabe? A gente precisa fazer isso. E é de preto comprometido com o nosso povo, que não é qualquer preto. Porque tem um bocado de preto aí ganhando dinheiro e gastando com branco. Um bocado de preto ganhando dinheiro e viajando para Paris. Ah, mas não foi para Paris, não devia. Porque Paris é escravocrata. Viu? Porque todo o bem-estar que a Europa vive foi em cima do nosso sangue. Tudo que eles vivem de bom na Europa, toda essa paz que eles vivem sem violência, né? Todo aquele, o povo se pica para lá para poder trabalhar, para ganhar dinheiro, que na verdade também é tudo subemprego, né? Tudo isso aí é porque eles tiram de nós, eles tiram do nosso lar. Toda a riqueza que eles têm vem de nós. Se a gente desse um basta nisso, essa galera ia ficar pobre de maré desse. E é isso que eles não querem. É isso que eles não aceitam. É por isso que eles não vão aceitar o panafricanismo, eles não vão aceitar um movimento negro forte de autonomia. Porque eles não querem tirar o pé de cima do nosso pescoço. Porque
A vida deles, o luxo deles, tudo que eles têm, vem de nós. Coitados deles, no dia que eles perderem tudo isso. Coitados não, como é que se fode? Doido que isso aconteça logo. Mas no momento que isso acontecer, nós temos que estar preparados com autodefesa. A gente precisa ter poder militar. Porque você pode ter certeza que eles vão querer fazer guerra. Mas guerra por guerra a gente já tá morrendo. Então, antes de morrer lutando pela nossa autonomia do que morrer como covarde ou morrer na covardia deles. Não é isso? Vamos aprender. Antes de terminar a live, que falta 4 minutos, amanhã, quarta-feira é quarta, né? Hoje são 17. Deixa eu confirmar aqui. 17. Na quarta-feira, que é dia 19, é aniversário, né? É o dia de nascimento de Malcolm X. É nosso crush, né? Depois de Garvey. Ai, meu Deus, apaixonada por Garvey. Malcolm X. A gente vai fazer o primeiro post do Instagram do Quilombo Longa. Vocês fiquem atentos que eu vou fazer algo para homenagear Malcolm X para criança na quarta-feira. E a live da noite, em vez de ser sexta, vai ser quarta e quinta. Porque eu vou falar sobre o nacionalismo negro de Malcolm X, que não tem nada a ver com o sistema de supremacia branca. Porque existe muito essa comparação, né? Ah, vocês são segregacionistas, vocês são Hitler negro, né? Vocês são nazistas, aquelas coisas todas que se colocam quando a gente fala de nacionalismo preto, porque quando a gente fala de separação, o branco não aceita. Eles têm o privilégio de ter a gente lambendo eles, então eles não admitem que a gente fique independente deles, que a gente não se relacione com eles, que a gente não queira conta com eles. E aí, por isso que eles chamam a gente, vocês em vez de lutar por igualdade estão fazendo apartheid. Então a gente vai fazer essa comparação. A gente vai falar sobre o nacionalismo preto, quais são os princípios do nacionalismo preto de Malcolm X, né? Falar sobre ele, maravilhoso, né? Falar sobre o restante do documentário Make It Plain. Eu não sei se é assim que fala, porque eu não sei falar inglês. Nem faço questão de aprender. Ainda, né? Porque às vezes eu quero aprender só porque tem muito material bom que tá em língua inglesa. E aí a gente vai falar sobre isso, fazer essa comparação. Então, quarta-feira, primeiro post da Quilombo Longa no Instagram. Quem não curtiu ainda, curta, que é a página da Escola Panafricanista Quilombo Longa, que é a escola que eu tô abrindo aqui. E que ainda não está funcionando com criança e adultos também, porque vai atender adultos por conta da pandemia. Mas a gente vai começar a falar sobre isso no Instagram. O Instagram já está lá, que procure Quilombo Longa. E eu acho que vou fazer uns 3 ou 4 posts e talvez faça toda terça-feira lives para falar sobre coisas que a gente precisa ensinar às crianças. Porque esses livros mesmo que eu comprei muito livro de literatura infantil com personagem negro. Tem muita porcaria. Muita porcaria, muita coisa escrita por branco, muita relativização da escravização, uma coisa horrorosa. Então eu quero falar sobre essas coisas. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários, né? Tem. Pode demorar, mas a reviravolta vai ser grande. Isso mesmo. Cheguei, boa noite, Manu. E agora eu tô indo embora. Tô indo embora agora. A mala já está lá fora. Até quarta-feira. Obrigada por ter ficado aqui. Não se esqueça de curtir a Quilombo Longa. Tem Quilombo Longa também aqui no Face. Ainda não fiz nenhum post também, vou fazer quarta. E a gente vai fazer a live à noite sobre nacionalismo preto de Malcolm X. Certo? Beijos, obrigada por estarem aqui mais uma vez.
Curtam Papo de Preto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Compartilhem e assistam todas as lives, acompanhem os posts, viu? Beijo!